a partir do verso 15. Os irmãos que acharam, digam amém. Você pode estender a sua mão para cá e me abençoar no nome de Jesus? Profetiza sobre a minha vida, irmãos, para que você possa ouvir realmente aquilo que Deus quer falar contigo nessa noite. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu queria deixar ela para a sua meditação aqui nessa noite. Isso, em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 3, a partir do verso 15, vai dizer assim, irmãos. A minha versão é um pouco diferente. Eu vou ler aqui do telão mesmo, então. Do 15 ao 17, tá? E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que era o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes. Diga, pararam firmes. Mais forte, pararam firmes. E em seco, diga em seco. No meio do Jordão, diga no meio. Mais forte, no meio. E todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Você pode dizer amém por essa palavra? Irmãos, nós estamos diante de uma passagem bastante conhecida. Prometo que serei breve. Só que eu vou entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Hoje pela manhã Deus falou muito forte comigo nessa passagem. Não me lembro se já preguei ela aqui, mas eu já falei sobre ela, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E Deus falou comigo de uma maneira totalmente diferente da qual eu já tinha lido. Porque nós vamos ver aqui uma transição naquilo que Deus está fazendo com o povo. Na semana passada, só quem estava aqui na quarta-feira passada, diga glória. Glória a Deus. Você que estava, a pastora Camila pregou aqui na quarta-feira passada sobre Moisés. Então você que estava, você se lembra? Se você de repente não estava, acesse o nosso canal do YouTube. Já vou logo fazer já uma publicidade, né? Acesse o nosso canal do YouTube que está lá a pregação. Se inscreve no canal do YouTube. Pergunta ao seu irmão do lado se ele está inscrito no canal do YouTube da igreja. Pergunta aí. Vê se ele está inscrito. Está inscrito? Se inscreve então, irmão. Pelo amor de Deus, está perdendo tempo. Mas, enfim, na semana passada, a pastora Camila pregou sobre Moisés. Sobre o nascimento de Moisés. Sei que você já conhece a história, de repente, se você não conhece. Moisés foi um homem que ele viu a glória de Deus. Ele foi separado para que ele pudesse libertar o povo. E a pastora Camila aqui pregou, não vou repregar o que ela pregou, mas só pegando esse gancho de Moisés. Moisés foi um instrumento para que tirasse o povo do Egito e caminhar com o povo em direção à terra prometida. Só que, lemos agora sobre Josué. Passou um tempo, irmãos, a saber 40 anos, do que Moisés tirou o povo do Egito, e agora caminhava com o povo rumo à terra prometida. Só que você bem sabe, eu tenho certeza, que praticamente pode ser 90% ou até 99% das pessoas aqui já ouviram falar de Moisés. E já ouviram falar de tantas coisas que Deus fez através de Moisés. Uma delas, na qual já estamos falando, tirar o povo do Egito. Tirou o povo do Egito, antes de tirar, veio as pragas. Depois disso, quando ele já estava caminhando com o povo, quando o faraó decide libertar o povo, o faraó vem atrás. E aí o povo viu o mar vermelho se abrindo. Moisés passando com o povo. Por meio do seu cajado, ele toca na água, a água se abre. E passa.
Moisés também subiu ao monte, pegou a tábua da lei, e ali com as leis para o povo. Moisés viu esse mesmo povo, na qual Deus amava tanto, abandonar a Deus tantas vezes. Moisés viu esse mesmo povo, Caio, que Deus amava tanto, querer que fizesse também bezerro de ouro, querer adorar porque tinham necessidade, porque não estavam vendo e ouvindo Deus por um tempo. E eu abro um parênteses aqui para nós entendermos nos nossos dias. Vê se não parece com a gente, porque às vezes parece que Deus está em silêncio. E quando nós achamos que Deus está em silêncio, às vezes nós procuramos alguma coisa para que substitua aquilo que Deus falou em nossas vidas. E aí muitas das vezes nós começamos até a murmurar. E eu pego uma lição muito importante antes de entrarmos onde lemos. O povo estava caminhando um espaço que seria de dias até a terra prometida, vira de anos, por causa da murmuração do povo e a idolatria do povo. O parênteses que eu abro para você entender é o seguinte: quando Deus te colocar em uma direção para que você caminhe, todas as vezes que você sair ou murmurar dessa direção, o caminho que seria de dia passa a ser de anos. Dói um pouco, eu sei, difícil até de dar glória, mas eu vou explicar de novo. Às vezes nós estamos presos e embaraçados em algumas coisas nas nossas vidas, porque o caminho que era para ser de dias no meio do deserto, passa a ser de lutas, porque nós não aprendemos a fechar a nossa boca na hora certa, e só falar com aquele que realmente tem autoridade para fazer alguma coisa. Dá glória, senão alguém vai achar que é contigo. Eu estou dizendo para você o seguinte: eu não estou falando para você que a vida é fácil, que a vida do crente é sem problemas. Só que eu estou dizendo para você que você serve um Deus todo-poderoso, que há 3 pessoas entenderam aqui na minha esquerda. Eu estou dizendo que você serve um Deus todo-poderoso, que Ele disse para você: olha, não é que não vai ter luta, mas eu garanto você em todas as lutas. Isso. Então o povo já estava vendo maná cair do céu. E eu vou te dizer, o povo era um povo até ruim, porque o povo estava querendo fazer idolatria. O povo estava se esquecendo do Deus que libertou ele do Egito. O povo viu o mar vermelho se abrir. Só que esse mesmo povo agora vê um maná caindo do céu. E deixa eu te falar, Deus nos ama tanto que mesmo com as nossas imperfeições, Ele tem maná do céu para nos derramar. Deus nos ama tanto que mesmo a gente às vezes virando as costas, Ele não deixa passarmos frio, porque na noite, no deserto que era muito quente de dia, de noite era muito frio, mas tem coluna de fogo para aqueles que servem a Deus. Esse é Moisés. Moisés agora é um instrumento total de Deus, para que o povo visse tudo isso acontecendo. Só que lemos sobre Josué. O tempo vai passar, irmãos, e você conhece Moisés como um ser humano. Também tem as suas imperfeições. Eu não sei você, mas quando eu me pego lendo a Bíblia, e quando eu leio do povo de Israel, se você lê Juízes, então você fica com raiva desse povo o tempo todo. Porque quando você lê Juízes, o que acontece em Juízes? São levantados vários juízes para libertar o povo. E é sempre a mesma coisa. Parece aquela série, aquele filme que você sempre sabe o que vai acontecer, né? Como? O povo se voltava a Deus. Daqui a pouco o povo se esquecia de Deus. Começava a adorar outros deuses, se corrompia, o povo era levado cativo. Deus levantava um juiz que vinha e libertava o povo. E quando libertava o povo se voltava a Deus. Só que aí depois o povo se perdia de novo. E aí, irmãos, Juízes é o tempo todo assim. Eu não sei você, mas eu chego a ficar com raiva desse povo. Só que aí Deus me faz lembrar sempre, e constrange-nos com o Espírito Santo, que na verdade esse povo é igual a nós. Porque quando está tudo bem, tudo na bonança, muitas das vezes nós esquecemos de Deus e viramos as costas. E aí por algumas vezes, algumas lutas vêm que nos levam a cativo.
E quando nos leva cativo, Deus precisa lembrar-nos que Ele ainda é o juiz, que nos tira da luta, que nos tira do deserto. Isso, tem algumas pessoas aqui igual a mim, que nos tira do deserto e faz entender que só Ele merece honra e só Ele merece glória. Então, é desse povo que estamos falando. Um povo escolhido, mas porém imperfeito. E aí vê se não lembra nossos dias. Somos escolhidos, porém somos imperfeitos. Vê se não lembra a nossa vida. Somos escolhidos, queremos ser cheios de Deus, só que somos imperfeitos. Mas fica tranquilo, porque eu conheço um Deus, que Ele está além de tudo que você possa imaginar. E Ele pega alguém imperfeito como eu, Ele pega alguém imperfeito como você e diz: eu vou te usar, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque eu quero que você veja o meu extraordinário. E Moisés, como ser humano, ele fica com raiva desse povo. Se fosse eu, de repente, eu já teria, leva esse povo todo, Jesus. Deus, leva todo mundo, deixa só a gente aqui. Mas Moisés agora não vai chegar até o final e levar esse povo à terra prometida. E você sabe, ele sobe no monte, ninguém acha o corpo, ele vê a glória do Senhor. É um resumão básico da história de Moisés, que é enorme. Só que eu quero te dizer o seguinte: anos passam, e agora Josué tem essa transição, porque Josué agora vai ficar no lugar de Moisés. E aí eu me pego a pensar na cabeça de Josué nesse momento, porque Deus vai falar com Josué: apenas esforça-te e tenha bom ânimo. Por mais que você já viu Moisés fazer grandes coisas, eu usar Moisés para libertar o povo, estarmos até aqui nesse momento da trajetória, se esforça, porque eu ainda sou contigo. Se esforça, porque o mesmo Deus, eu sou o mesmo, isso é Deus falando, eu sou o mesmo que fiz lá atrás e vou fazer agora. Aí agora Josué se pega numa situação e chegamos no versículo que lemos. E eu falei que eu não vou enfadar você. No versículo que nós lemos, agora eu vejo que Deus tem algo muito interessante a tratar. Porque agora o povo novamente está de frente a um obstáculo. O povo tem providência. Só que, lembra que eu te falei que anos se passaram? O que acontece durante essa trajetória, irmãos? Pessoas morrem. Pessoas já estavam idosas, não viram a terra prometida. E nesse tempo de 40 anos, muitas pessoas, a geração antiga, que de repente viu o mar vermelho se abrir, nasceu pessoas agora que não viram isso acontecer. Nasceu pessoas agora que infelizmente não se atentaram e só ouviram falar. Sabe daquilo que às vezes nós vivemos, de pessoas que estão vivendo as vidas delas, só que não conseguem gerar um testemunho? Pessoas que estão vivendo a vida delas, só que só está ouvindo falar do testemunho dos outros, pastor Carlos. Pessoas que estão vivendo e diz o seguinte: eu só ouço dizer que Deus faz, eu só ouço dizer que Deus curou, que Deus fez, que Deus aconteceu, só que na minha vida não aconteceu. É esse tipo de pessoas agora que estão no deserto. Pessoas que estão ouvindo muita gente falar que o mar vermelho se abriu, que o maná caía do céu. Muita gente falar que as pragas chegaram no Egito para libertar. Muita gente que ouviu falar, mas não viu com seus próprios olhos. E agora no capítulo que lemos, é agora Deus falando com Josué o seguinte: eu vou te dar uma estratégia para provar que eu sou contigo, para que você pare de viver o testemunho dos outros e comece a ver o Deus que eu sou na sua vida. Não, peraí, isso aqui é só para quem realmente vai entender isso. Eu estou falando para você que a partir de hoje você não vive mais do testemunho de alguém. A partir de hoje Deus começa a gerar um testemunho em você. A partir de hoje você não vive e falaram que aconteceu isso e isso lá atrás. Não, hoje Deus se manifesta para você e te diz: através da sua vida farei eu algo extraordinário, através da sua vida farei eu algo grande. Só quem recebe, pelo amor de Deus, dá glórias ao nome do Senhor, dê aleluias ao nome do Senhor. O culto de quarta-feira é um culto diferente, é quarta profética, culto de libertação. Então eu não me surpreendo se ainda hoje Deus batizar alguém com o Espírito Santo. Eu não me surpreendo se alguém sair daqui hoje curado. Eu não me surpreendo hoje se você chegar na tua casa e está tudo diferente de como você deixou. Eu não me surpreenderia. Eu
não me surpreenderia nada com isso. E dentro dessa palavra, agora Deus está dando estratégia. Diga estratégia. Não, diga mais alto, estratégia. Para Josué. Por quê? Ele vai dizer para Josué: eu mostrarei ao povo que sou contigo como eu fui com Moisés. Pegou isso? Mostrarei para o povo que eu sou contigo como fui com Moisés. Já abri esse parênteses, mas eu abro de novo para você entender bem, para a gente entrar nisso aqui. Não vai viver mais do testemunho dos outros. Não, peraí, de novo. Não vai viver do que os outros disseram. Você vai começar a ver na sua casa. Você vai começar a ver na sua vida. Você vai começar, é isso que eu quero. É essa a sensação. Você, não, porque falaram que fulana foi curada. Não, a cura vem para você também. Não, falaram que a porta abriu no momento mais caótico que estava. Eu estou no momento caótico. Abre também na tua vida agora. Não, falaram do milagre que chegou e foi curado. Agora o milagre chega também na sua casa. É isso agora. Josué tem uma estratégia, porque agora ele recebe a palavra. Eu sou contigo, Josué. Ele já recebeu desde o primeiro momento. Esforça-te. Ele está se esforçando. E agora ele está de frente de um novo obstáculo. O obstáculo é o Jordão. E agora, como lemos, Jordão nessa época está cheio, Marcelo. Está cheio. Não dá para poder atravessar o Jordão. Ainda mais pensa, um povo numeroso. Ainda tem a arca da presença. Aí deixa eu te falar da arca. A arca representava totalmente a presença do Senhor. Aonde a arca ia, ali era a presença do Senhor. Aí deixa eu te dizer um negócio. O pessoal tinha um respeito danado com a arca. O pessoal tinha um respeito grandioso com a arca. Carregava a arca da melhor maneira possível. Limpava a arca. Cuidava da presença, porque representava a presença do Senhor. E só podia tocar na arca quem realmente era habilitado a tocar na arca. O que eu quero dizer com isso? A Ana Cláudia entendeu, então eu vou melhorar para todo mundo entender. Não dá para tocar. Não, Jesus. Vamos lá. Não dá para tocar na arca de qualquer jeito. E a arca significa a presença. A primeira estratégia que Deus dá a Josué para atravessar o Jordão é: primeiro vai a presença. Não, vou repetir isso. Eu volto sem problema. Deus está falando para Josué assim: eu vou fazer você atravessar, porque eu vou mostrar o Deus que eu sou na sua vida. Mas antes de você ir, primeiro vai a presença na frente. Aí eu estou dizendo que Josué agora pega a estratégia, porque ele entende que não é ele, mas é a presença. Então eu melhoro para você entender mais, porque tem gente ainda me olhando que parece que não está entendendo nada, mas eu vou te explicar. Eu estou aqui para te explicar. Fica tranquilo, porque por mais que apareça um obstáculo na sua frente, se você mandar a presença primeiro, aí já começou. Se você mandar a presença primeiro, não tem obstáculo que fica na sua frente, porque a presença abre o caminho para você. A presença faz a diferença. Fala com o teu irmão do lado: a presença faz a diferença. Só que aí fala para ele assim também: mas não dá para carregar a presença de qualquer jeito. Vê se ele deu um glória aí. Deixa eu falar para você. Josué é um cara. Pensa a cabeça de Josué. Deus está falando com ele que vai dar uma estratégia. E a primeira estratégia que ele dá é o seguinte: pega os sacerdotes, que são os levitas, que cuidam da arca, aqueles que estão preparados para levar a arca, e fala com eles que eles precisam levar a arca na frente. Porque fala com eles que a primeira estratégia é: a presença vai primeiro. E aí, aqui quando eu li esse texto pela milésima vez, Deus me mostrou algo diferente. Porque esse povo agora é um povo, como eu te disse, que alguns não tinham visto, de repente a maioria não tinha visto um sinal da presença do Senhor. Mas eles continuavam com a arca no meio. Aí, me trouxe para os nossos dias. Porque às vezes nós estamos na igreja, estamos aqui, onde não temos fisicamente a arca da presença, mas alguém sobe aqui e te diz: a presença do Senhor está no nosso meio, e não tem reação nenhuma.
Eu sei que aqui hoje tem um tipo de crente que não veio aqui para poder bater ponto, que não veio aqui só trabalhar, que não veio aqui só porque gosta desse ambiente, mas veio aqui porque sabe e entende que aqui tem a presença do Senhor. Então eu vou dizer o seguinte, para ver se alguém aqui entende e dá valor a essa presença. Irmãos, fisicamente a arca da presença não está, mas o Deus que é a própria presença está neste lugar. Então eu te digo, se antigamente aonde a arca ia, a estratégia é, povo, levanta e vai atrás, eu te digo nessa noite, a presença de Deus está nesse lugar. Você vai dar glória para Ele quando? O primeiro sinal era a arca passando. Aí ele dá a instrução para quem vai carregar a arca e a instrução para o povo. A instrução para o povo é: vocês estão deitados, está até dormindo, mas quando a arca passar, levanta, para o que estiver fazendo e vai atrás da presença. O nosso maior problema é que nós estamos muito ocupados com muitas coisas. Estamos ocupados com o nosso trabalho, estamos ocupados com a nossa família, mas estamos esquecendo e às vezes a presença está passando no nosso meio e a gente não está vendo. Ficou difícil, né? Eu sei, fica difícil. Para dar glória agora. Mas eu vou aqui. A presença passa e a gente está deixando desapercebido. Estamos ficando desapercebidos e a presença está passando. A presença está abrindo o caminho e a gente está olhando para o outro lado. E a gente está preocupado com aquilo que Deus ainda falou que ia fazer e não fez. Deixa eu te dizer algo que eu sempre falo em todas as pregações e eu vou repetir. Falei isso hoje. Não tem nada que a terra possa te dar que o céu não possa te recompensar. Você acredita nessa palavra? Vou repetir então. Não tem nada que a terra possa te dar que o céu não possa te recompensar. O que isso quer dizer? Não importa se aqui de repente você está vivendo a maior aflição da sua vida, Sérgio. Não importa se aqui, Nathalie, de repente a gente está vivendo a maior prova. Se de repente a gente ainda não está andando como a gente não queria andar. Mas fica tranquilo, porque tem um céu de glória nos esperando. Sabe, além do Rio Azul tem alguém te esperando de braços estendidos. E vai dizer para você: filho, essa tristeza que você sente agora, você não vai sentir mais no céu. Você não vai sentir mais essa tristeza, essa angústia. Esse problema que te acompanha não vai te acompanhar mais no céu. Não tem problema nenhum que a terra possa te oferecer que o céu não possa resolver. E eu estou falando no Deus do céu que te olhou aqui nessa noite e diz para você: me fala o que você quer que eu faça, porque o extraordinário eu faço através da sua vida. Irmãos, a estratégia era básica, só que aí Deus me deu esse despertar, porque muitas das vezes nós queremos ficar olhando para outras coisas e olhamos, aí eu fiquei imaginando, me pego imaginando essas coisas, porque a arca está passando e eu penso, alguém que está aqui acampado, olhando, ao invés de olhar para a arca, juntar sua família e ir atrás da arca, está preocupado com o vizinho do lado. Olha, você viu que a arca passou? Olha, você viu que a arca está assim assado? Olha, você viu como é que estava a vestimenta de quem estava carregando a arca? Mas não está prestando atenção literalmente na presença. É pessoas que estão prestando atenção em muitas coisas. Está vendo como é que está a parede? Está vendo como é que está o som? Está vendo como é que está ruim? Como é que está assado? Só que não está prestando atenção que a presença de Deus é o que está no meio. Que a presença de Deus é o que nos move, que a presença de Deus é o que faz, que a presença de Deus é o que leva. Então, irmãos, desculpa, eu posso não estar com a roupa que você quer que eu esteja, mas eu estou com a presença que carrega e nos eleva para um outro nível. De repente você não está hoje vivendo da melhor forma que queria, mas você tem a presença dentro de você, e essa presença é o que transforma, essa presença é o que liberta, e essa é a presença que vai levar a gente para o céu. Ficamos olhando para muitas coisas, mas não olhamos para a presença. Então aqui a estratégia é simples. A presença passou, larga e vai atrás da presença. Aí aqui eu entro no sacerdote, porque o sacerdote tem um papel fundamental. A primeira coisa no que lemos é que veio essa estratégia e o sacerdote tem que andar. Só que na frente do sacerdote, o obstáculo que ainda estava impedindo ele de atravessar para o outro lado era o Jordão. Só que eles começam a andar carregando uma presença. A presença está de frente do povo, só que o obstáculo ainda continua lá.
E o maior problema nas nossas vidas é achar que só porque ainda estamos vendo o obstáculo, ele não vai ser removido por causa da presença. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nessa parte: a presença é o que faz a diferença. Não adianta você querer caminhar. Por quê? Porque a ordem foi dada. Primeiro vai o sacerdote com a presença. Imagina se o sacerdote fosse sem a presença. Aí eu te digo, se ele vai ser a arca da aliança, ali ele não ia conseguir nada. Porque o diferencial não estava no sacerdote. O diferencial estava no que ele carregava. Aí eu vou melhorar para você entender da glória. O diferencial para essa porta se abrir não está na sua habilidade, mas está naquilo que você carrega. Vou melhorar para você entender. Para a sua casa ser transformada, não está com você, mas está na presença que está em você. Para que as coisas começarem a acontecer, não está por causa de que você é bom, mas está por causa daquilo que você carrega, que é muito bom. Deixa de pensar que as coisas acontecem porque gostaram de você, gostaram da sua pessoa. As coisas só aconteceram porque a presença do Senhor é aquilo que move, é aquilo que abre porta, é aquilo que coloca as coisas no lugar. Então é só por causa da presença que você ainda está de pé. Enquanto você carregar a presença, vou repetir isso até devagar, enquanto você carregar a presença, os obstáculos que estiverem à sua frente vão sair. Enquanto você estiver com a presença, nada vai te impedir. Só que, irmãos, aqui tem um ponto muito interessante do sacerdote. Sabe por quê? Ele estava carregando a presença nos ombros. Você imagina carregar uma arca da aliança, uma coisa pesada, e eles estavam carregando isso aonde? Nos ombros. E aí aqui Deus me deu outro despertamento. Muitas das vezes, um ombro dói. Muitas das vezes, o sacerdote está chorando. Por quê? Está pesado. Porque a presença, muitas das vezes, vai querer de nós alguns sacrifícios. Para carregar a presença, pode parecer que é pesado. Mas como eu disse no começo, Deus não disse que seria fácil. Mas Ele disse que a presença estaria conosco. Estou querendo dizer o que para você nessa hora? Estou querendo dizer para você o seguinte: por mais que estivesse doendo, agora o sacerdote que está na frente vai ver algo que o povo lá atrás não vai ver, que é um extraordinário muito grande. Porque o povo vai passar com o pé seco, você já sabe o final da história. Mas sacerdote agora tem uma obrigação muito maior, que a obrigação dele é vir na frente. Aí deixa eu te dizer, tem às vezes que nós reclamamos, porque nós temos que orar mais do que os outros. Reclamamos, porque nós às vezes temos que chegar antes dos outros. Reclamamos, porque parece que só a gente ora e quem está do nosso lado não ora. Parece que só a gente faz e quem está do nosso lado não faz. É porque Deus te chamou para ser sacerdote. É porque Deus te chamou para carregar a presença. Paz, eu sei que é até difícil dar glória, mas tem algumas pessoas, alguma classe de pessoas que precisam ir na frente e molhar os pés, para que outras pessoas passem com o pé seco. Deus está chamando aqui pessoas nessa noite, que vão passar e terão que molhar os pés. Só que você vai ver o extraordinário acontecer, porque aí eu já caminho para o final. O sacerdote está carregando a arca, o povo está vindo atrás, o sacerdote está vindo, e aí entramos no versículo que lemos. Quando ele chega na beira do Jordão, aí eu penso, de repente, se fosse eu, se eu estou carregando a arca, estou olhando, o Jordão está passando, a água está passando, não para, e eu estou aqui. Só que a outra estratégia que Deus dá é, quando chegar de frente do Jordão, coloca o pé na água. Tem gente aqui que está isso aqui, ó, um tintim assim só, de já ver o milagre acontecer. Por que não viu, pastor? Porque está sem coragem de botar o pé na água. Vou repetir isso. Tem gente aqui que só falta um tintim assim. Sabe o que é, Carlinhos? É só botar o pé na água. Sabe por quê? Quem mandou botar o pé na água foi Deus. Aí eu melhoro para você entender melhor, tá? Quem mandou você entrar nisso foi Deus. Quem mandou você se afastar foi Deus. Quem mandou você entrar na presença foi Deus. Quem mandou você entrar na água foi Deus. Então entra na água, está esperando o quê? Quer ser cheio de Deus? Entra na água.
De novo, quer ser cheio da presença de Deus? Deixa o medo de lado e entra na água. Sabe por quê? Aquele que te prometeu, ele garante. Aquele que te prometeu, ele garante. Se ele falou, vai que eu vou contigo e vou fazer algo acontecer, irmão, pisa nessa água. Hoje é a noite de você pisar nas águas. Hoje é a noite que Deus te convida. Sabe por quê? Ao pisar nas águas, alguma coisa diferente acontece. O que é? Quando o sacerdote está com a presença, cheio da unção, pisa nas águas, a Bíblia vai dizer, não sou eu, você leu isso, que as águas que estavam vindo de cima, para. De novo. As águas que estavam vindo sem parar no Jordão, estava cheio. Quando ele pisa na água, para. O que eu estou dizendo para você? Vou melhorar bem mais para você entender. Aí você vai dar um glória legal para Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que Deus já te convidou tantas vezes para que você ore, para que você faça propósito, para que você jejue, para que você não corra mais daquilo que Deus está mandando você fazer, para que você não corra mais do teu chamado, só que você está com medo de pisar na água. Deus manda te dizer nessa noite, te trouxe aqui só para eu falar isso para você, pisa na água. Entra no querer de Deus. Começa a realmente aceitar aquilo que Deus quer para você. Porque na hora que você começar a aceitar aquilo que Deus tem para você, o milagre começa a acontecer. Então, quando você entra no propósito daquilo que Deus quer, Deus se manifesta com mão forte na sua vida. A palavra vai dizer, as águas que vinham daqui pararam, e as que passaram para lá agora, irmãos, sumiram, e agora o povo vai atravessar com o pé em seco, e eu te convido a ficar de pé. Nós lemos que no meio que o povo estava atravessando, o sacerdote pisa na água, e naquilo que ele pisa na água, agora ele tem as águas paradas. Michel de louvor, pode subir. As águas paradas e as águas secaram. E agora o sacerdote está com a presença, levando a presença no meio do Jordão, com o pé seco. Vou melhorar isso, Ana Cláudia. Eles estão passando no meio daquilo que era o problema. Eles estão passando sem problema algum. Deus está trazendo hoje estratégia para pessoas aqui nessa noite. Eu não sei quem é, mas eu vou profetizar isso. Deus está trazendo algo tão diferente para a sua vida, que aquilo que você achava que era um obstáculo, que era um problema, Deus fala hoje. Hoje você vai atravessar esse problema, porque hoje eu te encho com a minha presença. Você pode até molhar o pé, mas fica tranquilo. Você molha o pé porque você tem uma responsabilidade. Quem carrega a arca, grava isso, por favor. Quem carrega a arca vai ter que molhar os pés em algum momento. Mas fica tranquilo, porque na hora que você pisar realmente, entrar no querer daquilo que Deus quer, você vai ser cheio de uma maneira tão extraordinária, que aquilo que vinha para ser um problema para na sua frente. E quem vier atrás de você começa a ver o milagre de Deus. Mas aí eu estou para te dizer que o milagre não é só no começo, mas o milagre é para quem atravessa. Então eu estou te dizendo que tem milagre no começo, tem milagre no meio e tem milagre no final. Vou repetir isso: tem milagre no começo, tem milagre no meio e tem milagre no final. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite que Deus reservou para te dizer: eu sou o Deus da tua vida. Sou eu Deus que faço, sou eu Deus que levo, e sou eu Deus que coloco tudo no lugar. Vou chamar aqui na frente você que por algum motivo você tem uma palavra, você tem uma promessa, mas alguma coisa te impediu de prosseguir de frente a essa promessa. Hoje é a noite da sua oportunidade. Deus está te convidando a entrar nessas águas. Cadê a primeira pessoa que vai vir aqui na frente? Deus te chama para mergulhar. Deus te chama realmente para você vir de frente, porque o mar vai se abrir. Cadê a primeira pessoa que quer viver esse extraordinário? Fecha a Bíblia. Cadê a primeira pessoa que quer viver? De repente, isso
De repente você está estagnado em alguma situação. De repente você sabe daquilo que você tem que fazer, mas você ainda está com medo. Só que você ainda está meio desesperançoso naquilo que Deus falou. Deixa eu dizer para você, essa é a sua oportunidade, porque Deus pode te curar enquanto você vem no altar. Deus sempre trabalha conosco por posicionamentos. Quando você se posiciona para fazer aquilo que Deus manda você fazer, Ele te garante. Todas as vezes que você se posicionar de frente daquilo que Deus mandou você fazer, Ele te garante. Cadê mais alguém corajoso aqui? Tem mais alguém corajoso aqui? Você precisa romper esse obstáculo. Você precisa romper. E Deus te chama hoje para você romper. Cadê minhas irmãs de oração? Vem aqui, minhas irmãs de oração. Isso. Você precisa romper esse obstáculo. Cadê você? Porque é o Deus que cura, é o Deus que faz. É o Deus que cura, é o Deus que faz. O céu está em movimento aqui nessa noite. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma graça de Deus nesse lugar. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma presença de Deus nesse lugar. Se movimenta em direção ao altar, pelo amor de Deus. Deus tem algo para fazer, mas depende do seu posicionamento. Depende do seu posicionamento. Deus quer te arrancar dessa cadeira, mas está se prendendo. Que as correntes que te prendam sejam arrebentadas agora no nome de Jesus. Aí você fala, pastor Marlon, eu estou até querendo ir, mas tem alguma coisa que me prende. Seja repreendido agora no nome de Jesus. Senhor, usa o vaso nessa noite, Senhor, para que possa ir dessas pessoas, porque você precisa vir aqui agora. Deus trabalha no seu coração enquanto você vem. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu vou perguntar mais algumas vezes. Porque Deus te chama para viver o novo. Não tem como atravessar o Jordão se não for com a presença. Deus hoje derrama a presença no nosso meio, irmãos. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito que a partir de hoje testemunhos vão ser contados de uma coisa muito extraordinária. Eu acredito, eu tenho fé que algo vai acontecer na sua casa, que algo vai acontecer na tua família, através do seu posicionamento. Não vou insistir mais. Eu oro para quem está aqui, porque quem está aqui rompe barreiras. Está aqui quem Deus separou para estar aqui. Estende a sua mão para cá. Eu sinto a presença de Deus aqui. Estende a sua mão para cá, ora, por favor. Por essas duas irmãs que estão aqui, ora, por favor. Clama aí no seu lugar. Já que você realmente não precisa, ou você talvez não teve coragem, ou não conseguiu sair do seu lugar, não tem problema. Mas ora, por favor, pelas irmãs que estão aqui, porque, irmãos, você pode não entender agora, mas o mover daquilo que Deus tem para fazer na vida dessas duas irmãs que estão aqui na frente, é algo tão extraordinário. É algo tão extraordinário o testemunho que Deus vai gerar a partir de hoje. Porque eu conheço um Deus que cura, um Deus que coloca tudo no lugar, um Deus que levanta, um Deus que transforma. E eu disse e repito, quem se posiciona, quem molha os pés, quem se arrisca naquilo que Deus falou, vê coisas que outras pessoas não vê, pastor Carlos. Eles começam a viver coisas que outras pessoas não vivem. Então é para isso que você clama nessa noite. Senhor, nós estamos aqui nessa noite de posse dessa palavra e de tudo que foi ministrado aos nossos corações, te pedindo, Senhor, uma bênção especial sobre a vida, Senhor, dessas duas irmãs que aqui estão. Senhor, minhas irmãs de oração estão aqui, Senhor, orando pela vida dela. A igreja está de mãos estendidas, Senhor, orando pela vida delas, porque eu acredito, Senhor, que nessa quarta-feira, Senhor, não é uma quarta-feira qualquer, mas é a quarta-feira que o Senhor separou para dar um marco no ministério delas. É uma quarta-feira que o Senhor separou para que o Senhor traga algo diferente na vida delas. Então, pelo poder do nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que impede as tuas filhas de avançarem, cai por terra agora no nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que impede as tuas filhas de prosseguir, cai por terra agora no nome de Jesus. Qualquer coisa, Senhor, que tenta embaraçar a mente das tuas filhas,
caia por terra agora no nome de Jesus. Qualquer coisa que tenta, Senhor, chegar ao coração das tuas filhas, qualquer seta do maligno, caia por terra agora no nome de Jesus. Porque nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer, pode curar, pode, Senhor, fazer um milagre. E elas se posicionaram aqui nessa noite, acreditando nessa palavra, na palavra que vem de Ti, na palavra que vem do alto, acreditando e tendo fé que o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que promove, o Senhor é o Deus que eleva o nível. E esse deserto, esse obstáculo não é para matar, mas é para elevar o nível. Senhor, esse obstáculo não é para paralisar, mas é para elevar o nível. Então eu te peço, Senhor, Abadagaxúnia, com a sua igreja de mãos estendidas, e quando estamos orando por elas, Senhor, qualquer obstáculo, qualquer problema, qualquer Jordão que tenta se apresentar a elas, que elas possam atravessar agora, no nome de Jesus. Senhor, se essa travessia envolver uma cura, então cura, Senhor, pelo nome de Jesus. Se essa travessia envolver um milagre, então faz o milagre. Se é uma transformação, então transforma. Mas, Senhor, como sinal da Tua graça, como sinal do Teu milagre, do Teu extraordinário e da Tua unção, nós Te pedimos que seja um marco, que seja algo tremendo, e que Tuas filhas possam ver e viver o extraordinário da Tua presença todos os dias na vida delas. No nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. E você pode dizer amém?